Boa noite a todos. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com o nosso técnico Rogério Corrêa e o lateral direito Wellington Silva. Para começo aqui, Rogério, hoje o Volta Redonda teve pela frente um adversário que já é, vamos dizer assim, cascudo de Série B, né? E por boa parte do jogo propôs o jogo, construiu jogadas e finalizou. Eu queria que você, qual a análise que você faz assim dessa postura do time de atacar um adversário que tem o costume de jogar a competição? Então, boa noite a todos. É exatamente isso. Obviamente, se nós lamentamos bastante porque criamos possibilidade de gols, criamos possibilidade de fazer o gol e ter a vitória. E nós precisamos muito do resultado, né? Precisamos dos 3 pontos. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que é uma competição muito equilibrada. Enfrentamos um adversário que é muito sólido na competição, né? Ele vem disputando acesso há muitos anos, é o terceiro melhor visitante da competição, time muito perigoso, onde você não pode também se abrir por completo e deixar ele jogar também no seu campo. Então foi um jogo bem difícil, porém nosso comportamento foi muito bom, nossa atitude, nosso desempenho, ele foi bom, pode ser melhor obviamente, ter um pouco mais de agressividade ali, algumas situações ali, acho que a gente poderia ter ido melhor, obviamente um refino na qualificação, mas também tudo faz muito parte do jogo, né? Eu acho que no fator desempenho coletivo foi muito bom, mas obviamente nós precisamos da vitória e isso deixamos um pouco a desejar. Wellington, nós vimos principalmente durante o primeiro tempo que o Volta Redonda teve um volume maior de jogo. Como que dentro de campo vocês notaram essa questão do posicionamento do Novo Horizontino, né? No caso que muitas vezes esperou um pouquinho o Volta Redonda jogar para tentar fazer ter algum tipo de ação. Boa noite a todos. Então, o professor Rogério, né, passou o vídeo deles, estudam bastante eles, que é um time muito difícil de enfrentar, né? Como o professor falou, é o terceiro, né, melhor visitante. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, porque eles não deixam de jogar, mas deu para ver que a gente conseguimos neutralizar eles, tivemos chance de fazer gol e faltou ali, igual o Rogério falou, o refino ali, de a gente caprichar ali no passe, no último terço, agressividade para conquistar os 3 pontos. Eu acredito que estamos melhorando, estamos crescendo, está chegando um jogador novo e temos tudo para sair dessa zona de rebaixamento. Mas em relação ao jogo, foi um jogo assim, que eu acho, na minha opinião, jogamos melhores do que eles, merecemos ter os 3 pontos, conseguimos um ponto, que não é de mal também, mas agora trabalhar, cara, trabalhar porque vai ser outro jogo difícil contra o CRB. Rogério, boa noite. Samuel Silva da Voltaço Insider. O Voltaço hoje, mais uma vez, conta com alguns estreantes na partida. João jogando mais aberto pela direita e Daniel jogando pelo meio. Na sua visão, como esses estreantes vêm se adaptando com o dia a dia do clube? Então, boa noite, Samuel. O João só teve um treino conosco só e chegou agora e já veio para o jogo. O Daniel vem treinando, porém, parabenizar até a diretoria pela correria que fez. No último minuto conseguiu colocar à disposição tanto o Daniel quanto o Lautaro, jogadores importantes para que pudesse estar no jogo conosco. Então, requer tempo, né? Para essa adaptação, obviamente, pelo modelo de jogo, característica que eles têm, né? Eles conhecerem nossos jogadores e nossos jogadores também conhecerem eles também. Então, acho que é questão de tempo. O João deu uma agressividade boa ali, é um cara que nos deu uma confiança grande ali no setor ofensivo e espero que ele possa estar crescendo cada vez mais nas partidas. O Daniel, um cara muito qualificado, um cara que tem uma leitura de jogo muito boa, entrou muito bem, obviamente a perna acaba pesando um pouquinho ali, porque entrou numa correria, né? Tem o Lautaro também, que é um jogador fabuloso, é um cara que dá uma sequência de jogo pra gente importante, né? Chegou o Lucas agora, que é um menino boliviano que bem agressivo também, gosta do drible, parece ter um estilo de jogo de um brasileiro, né? Então, ou seja, nós vamos ganhando corpo, nós estamos ganhando forma ali, principalmente no setor ofensivo ali, né? O Matheus entrou novamente muito bem na partida de hoje. Então, ou seja, são situações para a gente importantes que vai fazer com que a gente cresça na competição. Fugindo agora desse quesito, a pergunta agora é voltada um pouquinho sobre a arbitragem. Na sua opinião, você acha que a arbitragem hoje influenciou no jogo e no quesito cartão? Deixou um pouquinho a desejar? O que você acha?
Então, falar sobre arbitragem é sempre muito difícil, principalmente quando você não tem um resultado positivo. Porém, quem vê os jogos de Volta Redonda, obviamente, consegue ter essa visualização que é uma diferença, é uma discrepância grande entre um critério para um time e um critério para outro time. É surreal. E quando a gente fala sobre... Vou até usar a palavra forte aqui, mas não é isso, tá? Quando a gente fala que o juiz roubou, né, alguma coisa desse tipo, às vezes as pessoas só olham assim, deu pênalti, não deu pênalti, deu impedimento, não deu impedimento. Não, a questão de todas que eles seguram o jogo, eles sabem conduzir essa situação, né? Quando você consegue uma situaçãozinha melhor ali para atacar, ele vai lá e para o jogo. Quando você está numa situação, numa disputa, onde você consegue iniciar um contra-ataque, ele vai para a jogada. Então, ou seja, eles têm a malandragem para que possam segurar o adversário. E eu vejo muito isso. Eu creio que eles estão segurando muito o jogo contra a gente, pesando bastante. E principalmente com esses times de G4, que estão lá em cima, realmente, quanto foi contra o Cuiabá, quanto foi agora, hoje, ou jogos passados, acho que pesam bastante sim, e precisava muito que isso fosse uma arbitragem isenta e apitasse o jogo de igual. Agora pergunto pro Wellington. Wellington, boa noite. O Voltaço vem de uma forma diferente para esse retorno, deixando um pouco aquela opção de 3 zagueiros e jogando com um time mais ofensivo. Isso, na sua visão de jogador, muda o estilo de jogar do time? Então, boa noite. Falar tática aqui, os nossos adversários vão começar a pegar, vou falar o menos possível. Mas assim, a gente treina bastante, né, taticamente, para ser muito ofensivo. Nosso treinador Rogério é um cara que é muito ofensivo, ele gosta de trabalhar muito isso, mas também tem que saber lidar, né, para tomar muito contra-ataque, porque os adversários também estudam a gente, não só a gente estuda eles. Então, assim, 3 zagueiros ou não, ele sempre fala para ser agressivo, independente de quem está jogando, se é 3 zagueiros, com 3 zagueiros de ofício, um lateral, um volante. Então, taticamente ali, estamos muito bem treinados para saber a hora certa de atacar e a hora certa de defender. E temos que fazer os gols, né? Que, graças a Deus, a gente estava sem fazer gols, conseguimos já fazer os gols necessários e agora aprimorar cada vez mais para a gente sair da zona de rebaixamento. Rogério, pergunta do Vinícius Dias, do canal Vini Dias. Ele pergunta o seguinte: mesmo saindo da zona de rebaixamento com esse empate, o Voltaço ainda está muito próximo dela. O próximo jogo em casa passa a ser tratado por vocês do clube como um jogo mais decisivo para afastar esse risco da zona de rebaixamento, ganhar uma carga, né, para frente? Com certeza absoluta. Tá muito embolado, né? Hoje você pega ali 10 clubes mais ou menos que estão na briga ali nessa situação meio incômoda, né? Então, qualquer vitória agora nos dá um salto importante, né? Então, ou seja, obviamente o jogo contra o CRB vai ser um jogo que nós precisamos ganhar, fazer os 3 pontos. Vamos lutar muito para que a gente possa conseguir esses 3 pontos dentro de casa, para que a gente possa dar um salto ali e ter uma sequência positiva e cada vez buscando distanciar cada vez mais dessa zona incômoda. Já emendando a pergunta dele, o resultado de hoje, apesar de não ter sido uma vitória, ele ainda assim ele colabora, né, com que o time vá avançando aos poucos para sair da zona e ganhar uma gordura para os adversários que estão um pouco atrás? Com certeza absoluta. Quando você olha só o resultado só, obviamente você fica chateado porque você não conseguiu a vitória dentro de casa. Porém, contra o adversário que é, o potência que é esse adversário, e esse ponto aí está nos tirando da zona momentaneamente da zona de rebaixamento. Então, se nós tivéssemos somado pontos nessas derrotas que nós tivemos, obviamente já estaríamos lá na frente já. Então, são coisas que, se não deu para ganhar, que você não perca, é sempre importante isso, né? Mas o próximo jogo do Alpine dentro de casa é um jogo que, para a gente, vai valer demais. Wellington, a pergunta dele, do Vinícius, é o seguinte: o Volta Redonda teve dificuldades de criar chances mais claras de gols, mais objetivas, né? Na sua visão, foi mais por um pouquinho de capricho da nossa equipe ou também porque por conta da marcação que o Novo Horizontino fez durante o jogo? Então, o Novo Horizontino sempre foi um time muito, assim, sempre defendeu bem, jogando com 3 zagueiros ali, eles, nos últimos anos, né, é um time que defende muito, jogadores altos, fortes, e tentamos, cara, tentamos ser agressivo, faltou ali um capricho melhor nosso ali no campo, mas, assim, nosso time vem crescendo, assim, até o torcedor ele cobra e tal, mas quem tá aqui muito tempo, como eu, Rogério, que vem, né, desde 2022, a gente sabe, cara, nosso time tem dificuldade, mas a gente vem lutando, a gente treina pra caramba, e eu falo pra continuar nos apoiando,
Porque o que a gente treina, cara, o que a gente luta aqui para esse clube não é uma coisa absurda. Não é falando assim, né, porque a gente, assim, a gente entra em campo pensando sempre em vencer. Às vezes o torcedor fica chateado, pô, perdeu o jogo. Eu sei, a gente não dorme, o treinador fica com a cabeça um trevo ali. E quem tá aqui há muito tempo sabe, cara, que a luta que a gente tem. E a gente vai parar de lutar, não. O Rogério falou na preleção até o último minuto. Por isso que nos últimos jogos ali dentro de casa a gente fez o gol no último minuto, porque a gente treina muito, a gente tenta aprimorar tudo. Às vezes não dá certo, mas a gente não deixa de correr, nem um minuto. Por isso que eu falo assim, continua nos apoiando, acreditando, porque eu acredito que a gente vai sair dessa zona, essa zona ruim, né, que está lá embaixo. E então eu peço ao torcedor, continua nos apoiando, que a gente vai dar vida por eles. Já encaminhando para o final da nossa entrevista, professor, os reforços que chegaram ao clube, eles entenderam a filosofia de jogo que você tem e já meio que assimilaram, incorporaram a forma como o time joga. Como que você vê o perfil desses reforços e essa rápida assimilação da forma de jogar da sua equipe? Então, primeiro, parabenizar a diretoria por todo o esforço que está fazendo para que possa trazer esses jogadores. Principalmente agora a vinda do Lucas, que é um jogador de seleção boliviano, um cara que traz um status para a gente também importante também. Então, já é um indício bom. Trouxe o Kaique, Cabral, né, o João Pedro, Lautaro, que também é um jogador fantástico também, entre outros, o Adson. Então, ou seja, nós fizemos um papel bom. Agora, a questão de adaptação. Primeiro, sobre pessoas, né? O cara que chega aqui, o cara se sente na família, porque o nosso grupo de jogadores aqui é muito de caráter, os caras que abraçam muito rápido os jogadores que chegam, ajudam até já na hora de ter que alugar um apartamento, já tem aquela mobilização entre todos eles. O dia a dia é fantástico, obviamente, a parte tática, onde nós temos uma estrutura definida de jogo, onde acaba mostrando nos treinamentos, através de vídeo, o que a gente quer e acabam desempenhando esse papel. Então, e a inteligência de cada um deles, né? Isso que é o mais importante, a adaptação deles requer muito sobre cada um deles, né? Então, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Creio que nós temos mais 18 jogos aí e eu creio que a gente vai conseguir fazer as pontuações necessárias para que a gente possa ter uma tranquilidade, né, no fim da competição. Wellington, como tem sido a cobrança entre vocês, jogadores, para que o time reaja rápido e consiga afastar de vez tanto essa questão de estar perto da zona de rebaixamento, como por buscar outros objetivos no campeonato? Então, eu acho que todo clube, né? Até todo clube que eu já passei, tem que ter cobrança entre os jogadores. Se não tiver, porque não pode ter jogador relaxado aqui. A gente sempre fala, tem que sempre estar brigando. Não tô indo pro jogo, tem que ir pro jogo. Não tô jogando, porque o relaxamento, o cara fica muito acomodado. Então, eu acredito que a cobrança faz parte do futebol. O nosso time tem a cobrança interna, não é só o Rogério, nossa diretoria cobrando, mas sim todos, porque começa dali, né? E quando a gente olha assim, principalmente eu olho a tabela ali e falo, pô, não é possível que estamos lá embaixo, cara. E vai brigando, a gente tá brigando porque desde que eu tô aqui sempre te brigou lá em cima. Até brinco, pô, sempre brigou por título, mas temos 18 jogos, 18 finais. A gente não pode perder ponto. Não ganhamos hoje, mas também não perdemos. Também tem que pensar positivo, não é só o lado negativo. Então, contra o CRB tem que ganhar os 3 pontos. Vamos trabalhar, vai ser uma semana cheia, vai te trabalhar bastante. Quem tiver machucado, tudo, voltar, porque agora são 18 finais, cara. A gente tem que botar o coração ali na ponta da chuteira e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para encerrar, professor, suas considerações finais sobre a partida de hoje. Primeiro, agradecer a todos por estar presente, parabenizar a todos os pais, todos os filhos aí também, que num dia especial de amanhã, né? E como o Wellington acabou de falar também, que possam confiar na gente, que estejamos sempre juntos, do início ao fim, porque esse grupo aqui, a grande maioria desse grupo aqui já mostrou que é vencedora, já nos deu o título brasileiro, já nos deu acesso à finalização do Campeonato Carioca, já fizemos grandes feitos aqui, né? Os que chegaram incorporaram esse espírito e é assim que nós vamos sair dessa situação, todos juntos, se dedicando do início ao fim, em busca de um final de ano feliz para o Voltaço. Wellington, suas considerações finais sobre a partida de hoje? Considerações é o que eu falei aí, né? A torcida nos abraçar como sempre nos abraçou, né? Como o Rogério falou, a gente, todas as metas aqui, Volta Redonda tem que fazer isso. O grupo, né? A maioria do grupo, vamos lá e conseguir o objetivo, né? Bater as metas.
E eu confio muito nesse grupo, cara. Confio muito que a gente vai sair dessa, porque, assim, todo mundo fala que nosso time é bom, nosso time faz bons jogos, mas as vitórias vão vir. Estamos cada vez mais crescendo, os jogadores estão chegando, já estão se adaptando. Com 2, 3 dias, pode ver, já o João chegou, já tá ali no jeito, igual o Rogério falou, foi muito agressivo no jogo. E agora trabalhar. Eu peço que confia, mais uma vez, confia na gente, porque a gente vai dar a volta por cima, como já estamos dando, que vamos sair dessa situação. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a coletiva da noite de hoje.